falar nessa noite acerca de... Esses últimos dias eu tenho... Deixa eu respirar aqui. Sempre a gente fica tenso, irmão, quando vai ministrar a palavra do Senhor. Por incrível que pareça, já são 5 anos, né? Mas sempre tem aquele friozinho na barriga e sempre fica tenso, porque a responsabilidade, ela é muito grande, de estar falando aqui para a sua vida. E esses últimos dias eu tenho procurado atentar mais e observar a suficiência da cruz de Cristo. Martinho Lutero, um ano depois que estipulou as 95 teses em Wittenberg, ele participou de um concílio em Heidelberg, numa escola agostiniana. E eles fizeram um concílio para falar da teologia da glória e da teologia da cruz. E é interessante que hoje o cristianismo ele tem perdido o foco principal, que é a cruz de Cristo. Você vê vielas ou atalhos do cristianismo no Brasil e fora do Brasil, onde a gente pode ver que há várias vertentes de um cristianismo: prosperidade, teologia liberal, teologia ortodoxa. Mas quando se fala de cruz, tem sido deixado de lado. Isso é perigoso. Por quê? Porque o centro do cristianismo é a cruz. E quando nós deixamos de falar da cruz, nós estamos rejeitando a principal doutrina da nossa fé. Você pode observar que está muito escasso, irmão, você ouvir isso. Por exemplo, preste atenção para mim. Fizeram uma pesquisa em alguns países. 92% das pessoas conheceram os 5 anéis dos Jogos Olímpicos, das Olimpíadas. 88% das pessoas reconheceram o símbolo da McDonald's. 74% dessas pessoas desses países reconheceram o símbolo da Shell e o símbolo da Mercedes. E apenas 54% dos entrevistados reconheceram a cruz de Cristo. A cruz tem ficado de lado. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque se fala de Cristo como um mestre, como um professor, como um curandeiro, como alguém que realiza milagres, como alguém que realiza sinais, mas não se fala de cruz, porque cruz retrata sofrimento, cruz retrata fraqueza, cruz retrata derrota, cruz retrata vergonha. E é interessante que a forma com que Deus vai trazer isso é muito interessante. Uma das 5 solas era solo Christus. Lutero colocou isso, e o foco de solo Christus, presta atenção dessa expressão em latim, era o quê? Que só há um intermediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, nosso Senhor. Por quê? Porque Lutero, quando colocou e disse assim: olha, a igreja medieval se baseou em uma teologia de glória, onde eles pensavam que poderiam conquistar a sua vitória através do seu intelecto, da sua sabedoria, da sua força e da sua coragem. Mas ele diz: mas nós, a igreja da reforma, nós nos baseamos na teologia da cruz. E ele fez esse seminário em Heidelberg para diferenciar uma teologia de glória, baseada na força e no respaldo humano, e uma teologia de cruz, baseada na força de Cristo. Preste atenção que eu tenho algo para falar para você. Quando Lutero fala de teologia de glória e de teologia de cruz, ele vai pegar 2 exemplos na Bíblia lindo. Ele vai pegar 2 escadas. Ele vai pegar a escada de Babel em Gênesis capítulo de número 11, e vai pegar a escada de Jacó no texto que nós lemos. E Lutero vai enfatizar que a igreja medieval passou todo o tempo e tentou construir uma escada. Ele vai pegar o capítulo 11 de Gênesis e vai embasar a igreja medieval como o pessoal que tentou ser igual o pessoal da Torre de Babel. Por quê, pastor? Se você observar o capítulo 10, 9 e 8, do 6 ao 9 de Gênesis, o que é que Deus está fazendo no texto? Simplesmente Deus quer
exterminar a raça humana. Deus está tão irado com o pecado que ele fala: olha, eu vou matar o homem. E o texto de Gênesis 6 e Gênesis 8 diz que Noé achou o quê? Graça diante de Deus. E no capítulo de número 10, Deus dá mais uma chance. A arca é feita, a família de Noé se salva, e da família de Noé descendem todos os povos da terra. Só que quando chega no 11, o povo já está em rebelião de novo. Por quê? Porque lá no Éden, preste atenção para mim, por favor. Lá no Éden, o homem perdeu o acesso direto com Deus. Deixa eu te explicar isso. Adão foi o único ser humano, o único que não precisava de nenhuma viés, de nenhum intermediador ou intermediário para falar com Deus. Antes do pecado, ele falava com Deus face a face. No caso, Cristo encarnado. Mas depois do pecado, o homem agora tem um abismo entre ele e Deus. E o homem não consegue, pelo fato do homem não ter mais livre acesso para se comunicar com Deus, agora ele vai precisar de quê? De uma escada. E é interessante, olhe para mim, que o povo de Gênesis 11 era inteligente, era sábio, eram safros, tinham ciência, tinham educação, e isso é muito perigoso quando não há temor, porque eles falaram assim: olha, vamos construir um zigurague, uma escada em torno de pirâmide, e vamos alcançar lá, e chegar, porque nós, escute isso, nós, a força do nosso braço, através de nós podemos chegar a Deus. Daí começou uma corrida contra o tempo. Que corrida, pastor? A corrida do homem tentando se salvar. O homem pensou, Paulo, que ele por si só, a partir desse momento, por ele pensar, porque nós somos diferentes das outras criaturas, sim ou não? Ele pensou que por esse motivo agora ele pode chegar diante de Deus. Então eles vão construir uma torre. Preste atenção. Só que, enquanto eles estão fazendo uma escada para chegar diante de Deus, o que é que acontece em Babel, irmão? Olhe para mim aqui. Babel significa confusão. Significa o quê? O povo tinha, todos falavam uma língua. Não era isso? Toda vez que você tentar escute, toda vez que você tentar com a força do seu braço ou com um atalho, vai dar confusão. Preste atenção, rei. Eu tenho algo para falar para ti nessa noite aqui. Olhe para mim aqui, deixa eu desenrolar o rolo aqui. E Lutero vai pegar esses dois exemplos e vai dizer assim: olha, a igreja medieval é Babel, a igreja da reforma é Betel. A igreja medieval consegue com a força do braço dela, ou acha que consegue, mas a igreja da reforma sabe que só Deus pode construir uma escada. E ele vai colocar o seguinte, presta atenção: a igreja medieval estava tentando construir uma escada para a sua glória. É interessante que quando eles estão tentando, pensando que estão conseguindo, Deus vai lá e fala assim: vou confundir. Olhe para mim, preste atenção para cá. É interessante, irmão, que ele vai colocar 3 escadas. Diga comigo: escada da especulação. Vale mais bonito, diga: escada da especulação, escada das obras, escada do misticismo. Olha a mente desse homem e olha como ele trabalhou o problema de toda a teologia de lá e o agora. Ele disse assim: a escala da especulação era o seguinte: lá nas cátedras, no tempo de Lutero, preste atenção para mim, Deus tem uma palavra para você. Lá nas universidades, nas cátedras, nas faculdades, o povo só falava o seguinte: só há um modo de nós conhecermos a Deus verdadeiramente. E a viés é, se nós aprendermos sobre Aristóteles e sobre Platão. Por quê? Aristóteles e Platão eram os únicos homens considerados como conhecedores de Deus a fundo. Então a Europa e a Idade Média estava vivendo o quê?
um pensamento que eu posso conhecer Deus através da filosofia. Isso abriu para o marxismo, isso abriu para o iluminismo, isso abriu para o existencialismo, isso abriu para a teologia liberal. Presta atenção. E o viés desse pensamento era: se eu não conseguir por Aristóteles, eu posso conseguir pela minha mente. Olha o que aconteceu em Babel. Quando o homem pensou que poderia acontecer que poderia ser com a mente dele, qual foi o resultado? Confusão. Presta atenção nisso aqui. O resultado será o quê? Distorção de Deus. Quando você pensar que você pode conhecer a Deus com a sua mente, você está prestes a criar uma seita. Porque só há uma viés para você conhecer a Deus. Qual, pastor? Olha para mim, presta atenção que eu vou te falar. Olha como isso é lindo, olha como isso é forte. O problema dos intérpretes bíblicos hoje é que eles não olham para esse livro com temor. Eles querem olhar para o livro e pensam que eles estão sob a autoridade maior do livro. E a interpretação deles pensa que eles pensam que a interpretação dele pode estar acima do livro. Mas o intérprete que teme a Deus, que sabe que essa palavra é inerrante e infalível, ele olha já se submetendo, porque ele não vai perguntar se Deus está dizendo é isso. É isso. Escute isso aqui, ó. Quer chegar a Deus de forma imediata. Como o homem não quer passar por provações, como o homem não gosta de ser provado, ele quer criar um atalho. Quer criar o quê? Para ele chegar de forma imediata diante do Senhor, sim ou não? Isso é muito perigoso, porque ele vai mergulhar no seu achismo. E Lutero rejeitou isso e chegou a dizer: Deus, olha qual foi a conclusão de Lutero. É impossível o homem chegar a Deus através da filosofia ou da mente dele. Vou repetir para você entender o conceito. Lutero pegou todo o pensamento da igreja medieval, das universidades, e disse assim: não adianta vocês gastarem horas tentando entender Aristóteles e Platão, que vocês não vão conseguir conhecer Deus através de Aristóteles e de Platão. Não adianta vocês gastarem horas pensando como é Deus, onde Deus mora, o que Deus faz, que vocês não vão conseguir encontrar Deus só com a mente de vocês, que é muito limitada. E Lutero começou a desenvolver e dizendo assim: olha, pare de construir escadas. E disse: a escada da especulação cai por terra. Pá, quebrou uma. Segunda escada, obras. Pastor, se eu não consigo entender Deus com a minha mente, se a filosofia não vai ser o viés, então o que foi que aconteceu? A igreja medieval e até hoje a filantropia católica é a maior do mundo, sim ou não? Hospitais, orfanatos, casa de leprosos, leprosários, eram as mais visitadas desse tempo. Por quê? Porque agora eles pensavam que se eu fizer amor ao meu próximo, eu posso construir uma escada, e essa escada, através das minhas obras, podem chegar a Deus. Se o meu intelecto não alcança, se a filosofia não me ajuda, as minhas obras podem construir essa escada, e assim eu posso confiar em Deus. E Lutero falou: negativo. A salvação é pela fé, mediante a graça, e não é por obras, para que ninguém se glorie. Por quê, pastor? Presta atenção, olha o que eu vou te falar aqui. Só um minuto. Aleluia, dá um glória a Jesus para me ajudar aí. Lutero disse o seguinte, ó: na Idade Média, as igrejas, algumas ordens monásticas, serviam as obras filantrópicas, pois acreditavam ser isso uma escada. Ser o quê? Ser o quê, irmão? Que os levariam a conhecer quem? A Deus. Só que irmão, Lutero entendeu que a única... Presta atenção para mim aqui. O que Jacó estava fazendo? A terceira escada é o misticismo. Aí nasceu uma espécie de crente. Que isso, pastor? Presta atenção aqui para mim. O povo que quem é o crente místico? É o povo que acredita só no meio das revelações, do sinal, da cura. É o povo do óleo. Os monges se autoflagelavam nesse tempo, querendo resolver problemas políticos, sociais, culturais. Por exemplo, quando aconteceu a peste negra, eles iam se autoflagelar. Tem gente que pensa que só tem poder a oração quando ela é feita no monte.
isso, pastor? Crente místico. Aí eu te pergunto, o homem tentou construir várias escadas. Quantas deram certo? É interessante que Jacó não está na campanha. Jacó não está orando. Jacó não está fazendo obra. Jacó está dormindo. E de repente, quando Jacó está dormindo, uma escada aparece. Ô irmão, entende que eu estou pregando, pelo amor de Deus? Era Deus dizendo, e Lutero estava dizendo para a igreja medieval: olha, não adianta vocês fazerem escada, que não vai dar certo. Só vai dar certo porque a escada quem faz é Ele. Ô glória! O que é isso, pastor? Lutero está dizendo: olha, só há uma escada. Qual foi o resultado de Babel? Nada. Confusão, briga. Qual foi o resultado da igreja medieval? Nada. Qual é o resultado de crente místico? Nenhum. O que eu estou querendo dizer para você é que você não pode encontrar Deus, é Deus que te encontra. Irmão, isso é tão lindo, irmão. Isso é tão lindo. Isso mexe tanto comigo. Hoje eu fui mexido com esse texto aqui. Por quê, pastor? Porque nada do que nós possamos fazer escute, segura aí, presta atenção para mim aqui. Nada do que você possa fazer na sua vida cristã pode te levar até Deus. Pastor, eu estou na escada da obra. Eu sou aquele crente que fala assim: eu estou pagando o preço. Não adianta. Pastor, eu estou no misticismo, o óleo, o poder. Meu irmão, presta atenção. Tem crente que pensa que a oração dele só vale se ele estiver numa mata. Que se ele estiver na mata, ele pode alcançar o sobrenatural de Deus. Que se ele estiver no monte, ele pode alcançar um favor diante de Deus. E Lutero estava provando, a Bíblia está provando, que enquanto nós queremos encontrar Deus, nós vamos encontrar, sabe o que? Confusão. Jacó dorme, pega uma pedra, você sabe quem é a pedra, né? Põe de cabeça. Quando ele sonha, tem uma escada. Deus está dizendo: Jacó, não foi tu que me encontrou. Deus está dizendo: Jacó, foi eu que construí uma escada para ti me conhecer. Escute isso. O verdadeiro cristianismo bíblico, ele ensina que é Deus que vem atrás de nós. Olha que coisa linda. Gênesis 11, confusão. Quando o homem vai atrás, dá o quê? Lá em Gênesis 11 tem confusão de língua. Mas olha quando é a ação de Deus. Atos 2. Presta atenção. Estavam todos reunidos em Babel, todos falavam uma mesma língua, querendo chegar diante do céu, pensando que podiam chegar a Deus com a força dos braços dele. Deus olha e fala assim: vamos confundir eles são tão pequenos, eles são tão limitados. Sabe, irmão, presta atenção para mim, por favor. Deus sabe que você não consegue chegar diante dele se ele não se revelar para você. Por que, pastor Narciso? Simplesmente por causa da tua natureza. Simplesmente por causa disso. Eu te garanto pela Bíblia, se você conhece um pouquinho de amartiologia, de corrupção herdada, de pecado, você sabe que o homem nunca vai procurar Deus. Olha isso. Força, vamos lá, vamos encontrar Deus, vamos diante dele e seremos igual a ele. Adão, mesma coisa. Olha o que a serpente falou: tu vai ser igual a ele. O homem quer ser igual a quem ele não pode ser. Porventura tu, criatura, diria ao Criador. Olhe para mim aqui. Gênesis 11, passa 2000 anos. Atos 2,
estavam todos reunidos, cada um com uma língua diferente. Aí olha como é quando é a ação do Espírito. A ação do Espírito vem. Se lá em Gênesis 11 tem confusão, em Atos 2 tem entendimento. Eles falam e quem ouve, ouve na sua própria língua. Por quê, pastor? Porque ali não é a ação do homem. Olha que coisa tremenda que eu vou te falar. E qual é a viés que Deus usa? A cruz. E qual é a viés, pastor? A pregação. Eles falavam das grandezas de Deus. E quem ouvia? Partos, medos, elamitas, árabes, sidônios, mesopotâmios, romanos, Frígia, Panfilha. Todas essas nações ouviam dizer na sua própria língua as grandezas de... Escute isso, estou terminando. A cruz nos esmaga. Vou repetir, você não entendeu. A cruz nos esmaga. Por quê, pastor? Preste atenção. Ela acaba com todas as escadas, com todas as especulações, com todas as formas. Ela acaba com a nossa arrogância. A cruz fala assim para nós, ó: vocês não chegariam. Irmão, isso mexeu com a minha alma hoje. Não espera a palavra de fogo, não. Reflete. Isso mexeu com a minha alma hoje. Por quê? A única escada que pode chegar lá é a cruz. Escute isso. Você está esperando Deus vir em poder e em glória? Olha isso. Ele veio em fraqueza, em derrota. O que deu vida para nós não foi a glória de Deus. Vou repetir. Talvez você espera poder, glória, sinal, maravilha, porta aberta. Mas quem te deu vida não foi isso. Quem te deu vida foi a fraqueza dele. Você consegue compreender isso, irmão? Quem te deu? Você está aqui por causa da derrota dele. Entende, pelo amor de Deus? Você está aqui por causa da vergonha dele. Você está aqui não foi por causa da glória dele. A cruz nos esmaga. Porque Satanás não quer que falemos da cruz mais. Porque o foco da Bíblia não é prosperidade, não é você ter casa nova, carro novo, conta no banco. O foco da Bíblia não é você estar na mídia, não é você ter nome. O foco da Bíblia é você saber que sem a cruz você não chega lá nunca. Sabe o que é lindo? Escute isso. Foi a fraqueza dele na cruz. Despreze a sua cruz, ela tem várias medidas, Deus um dia calculou. Jesus. Irmão, Deus não deixou de fazer poder, de ter poder, de fazer milagre, de curar. Ele faz isso. Eu quero que você entenda que se você não entender primeiro a cruz, isso não interessa de nada. Se você não entender que é primeiro a cruz, se você não entender que a única escada é a cruz, vocês pararam para, olhe para mim aqui, vocês já pararam para pensar quantos irmãos nossos, irmãos,
adoram a Deus sem entendimento. São pessoas zelosas, têm amor pela obra, amam a obra, mas não têm entendimento. Fazem tudo errado. Estão subindo para o monte, consagrando óleo, consagrando sal, porque eles pensam que na cabeça deles é uma escada para chegar até Deus. E Deus falou: foi eu que fiz a escada aparecer lá para Jacó. Deus falou assim: eu não preciso de vocês para salvar vocês. Você que me escuta aí na internet, a cruz é suficiente. Para com secretismo, porque vai dar confusão. Tu não vai chegar a lugar nenhum. Olha para a cruz é suficiente. Você está entendendo isso, irmão? Quando eu consigo entender o que é a cruz, eu paro de fazer escadas e começo a andar em uma escada que foi feita para mim, sem minha força, sem meu mérito. Quando eu penso que é por obras, a minha obra meritória até coloca o meu peito lá em cima e fala: não, Cristo me salvou, mas eu dei minha contribuição. Negativo. Olhe para o seu irmão aí com todo carinho e respeito, por favor, e pergunte para ele assim: o que é que a cruz é para ti? Oh glória, Deus te abençoe, irmão, te guarde. Sai daqui com essa frase, o que me deu redenção foi a sua fraqueza, não a sua glória. Que Deus te abençoe, te guarde. Nosso coral vai cantar para Jesus e logo após nós vamos encerrar o nosso culto.